Eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar aí continuidade ao estudo da África. Vamos finalizar os aspectos econômicos. Vamos finalizar os aspectos humanos e iniciar o estudo dos aspectos econômicos do continente africano. Na última aula nós estávamos falando aí do avanço, do islamismo, no continente africano. E agora nós vamos falar de algumas características da religiosidade das tribos africanas. Vocês se recordam, nós falamos dos clãs, nós falamos das tribos, agora nós vamos falar de alguns aspectos da religiosidade dessas tribos. São duas formas, o animismo e o fetichismo. Vamos ver aqui a definição. O animismo é uma crença na existência da alma, ânima, que significa alma em latim, seria uma entidade espiritual separável e distinta do corpo material, no qual se manifesta. Para seus seguidores, todos os objetos da natureza são seres vivos e sensíveis, que podem ser manipulados através do fetichismo. Nós temos aqui uma imagem de um culto de prática animista, só para a gente conhecer um pouco diverso da nossa cultura aqui. Agora nós vamos falar então do fetichismo. É baseado na crença de que as ações físicas elas podem proporcionar o controle de pessoas ou de eventos que ainda estão por acontecer. Em geral, faz uso de objetos como ossos, pedras, bonecos, animais, máscaras, desenhos e pinturas, considerados potentes e mágicos para realizar o seu ritual. A imagem aqui que exemplifica, nós temos aqui a presença de animais, de ossos de animais, e um cidadão africano aí. Pessoal, com isso a gente finaliza os aspectos humanos, do continente africano. Agora nós vamos falar do aspecto econômico. De maneira geral, o continente africano ele convive com o baixo uso de tecnologia e com limitações no campo, principalmente devido ao clima árido e semiárido. O clima árido é o clima desértico, na região ali norte do continente, também no sul, no deserto da Namíbia, onde há pouca chuva. Lembrando que vocês podem acompanhar, através da apostila de vocês, a página aqui no canto superior direito. Há também no continente africano a carência de investimentos na exploração mineral, na indústria e no transporte. A indústria ela também carece de fontes energéticas e também de mercado consumidor. Então, há até mesmo uma baixa produção em razão de uma carência aí de um mercado para consumir esses produtos. Nós temos aqui a exemplificação de uma atividade de exploração mineral e aqui uma atividade de industrialização, no caso de óleo vegetal. Continuando o assunto da agropecuária aí do continente, vamos na verdade começar o assunto da agropecuária. Em 2016, o PIB do continente africano foi de 2,2 trilhões. Desse PIB, 16,4% era de atividade agrícola, atividade industrial 29% e atividade do setor de serviços, que é o setor terciário, comércio, 54,4%. A PEA, o que é a PEA? É o que a gente chama de população economicamente ativa, nós já falamos sobre isso, Então, é aquela população que está em uma idade de trabalho. Temos aí no continente africano 466 milhões de trabalhadores, 35% deles estão no campo em atividade agrícola. A atividade agrícola no continente africano, a gente pode observar as seguintes características. São trabalhadores assalariados temporários, de baixa renda, sem proteção trabalhista. Normalmente são trabalhos aí que a gente chama de sazonal, no período de colheita, Então, quando acaba a colheita, esses trabalhadores são dispensados.
A presença da agricultura, né, de subsistência, que é a produção para o próprio consumo. Então, milhões de pessoas dependem da agricultura de subsistência no continente africano. Continuando o assunto da agropecuária, ela é razoavelmente diversificada, então não é uma agropecuária com pouca diversidade, mas também não se tem muita diversidade. Isso é em razão principalmente do solo, do clima e da extensão, né? Então, às vezes o solo nem sempre é fértil, né? Mas o continente é muito grande, né? É o segundo maior continente do mundo, então nós temos uma extensão grande aí de terra. Os climas áridos e semiáridos, que é onde há baixa pluviosidade, né? São climas quentes e sem chuva, há uma dificuldade de atividade agropecuária nessas áreas. Nas áreas tropicais, acontece aí o fenômeno que a gente estudou da laterização, que é, através da intensa chuva, o solo aí vai perdendo seus nutrientes. Continuando o assunto da agropecuária, na página 292. De maneira geral, o solo no continente ele é bastante infértil, exceto na parte oriente do continente, né, na parte leste. No norte e no sul há a presença aí da escassez de água, principalmente em razão das áreas desérticas, como o deserto do Saara e o deserto da Namíbia, por exemplo. Nas áreas áridas, que é as áreas em que se tem a presença de deserto, a agricultura ela acontece nas margens dos rios, ainda que em rios temporários. Já estudamos também o conceito de rios temporários, né, que são rios que surgem em determinado período, né, de chuva e depois eles desaparecem, né? E nos oásis, nós temos aqui essa imagem que exemplifica, né, a atividade agrícola, né, numa região de oásis, né, que é uma pequena região em que há presença de água em um deserto e a agricultura se faz próxima a essa água. Em todas as outras áreas a gente verifica que não há a presença de vegetação. Nós temos então no continente africano 3 grandes formas de produção agrícola: a agricultura de subsistência, a comercial e é denominada plantation. Vamos falar sobre elas. A agricultura de subsistência, ela ocupa a maior parte dos trabalhadores do continente africano. Ela é voltada para a população mais pobre, né, que utiliza dela para a sobrevivência. Ela é mais diversificada, ou seja, há uma variedade maior de produções, né, planta-se diversos tipos, né, de vegetais. Nós temos aí o destaque do uso do sorgo, da mandioca, do milhete, da banana, feijão, pimenta, inhame e batata. No entanto, a gente tem ainda uma prática agrícola aí tradicional que causa grande impacto ao meio ambiente, que é a coivara, que é a derrubada da vegetação e a sua queimada no período da seca. Essa queimada ela vai ocasionar a infertilização do solo, então esse solo vai se tornar infértil e a população vai abandonar a produção nessa área e vai em busca de uma outra área, que vai passar pelo mesmo processo e o consequente abandono dessa área. Então, isso vai empobrecendo o solo e aumentando as áreas de solos inférteis. Há também a falta de apoio estatal, ou seja, a falta de apoio dos governos, né? E o ataque de pragas, como a gente verifica aqui nessa imagem, um ataque de pragas de gafanhoto, né? Então, são aspectos aí que prejudicam essa produção agrícola no continente. Na página 293, vamos falar da agricultura comercial. A agricultura comercial, diferente da agricultura de subsistência, ela vai atender às cidades, ou seja, o objetivo é comercializar essa produção, ainda que de maneira precária, não consegue abastecer totalmente essas cidades, mas há esse objetivo. Ela é um pouco mais moderna, né, do que a agricultura de subsistência, então há uma pequena quantidade, aí, uma maior quantidade aí de incrementos de tecnologia nessa prática. Ela é produzida normalmente em cidades menores, próximas às cidades maiores. Então, eles produzem aí nas cidades mais próximas e essa produção é levada, né, para cidades maiores. E esses alimentos normalmente são vendidos nas feiras livres, né? A gente tem imagens aqui que ilustram a atividade comercial e a produção, né, dos vegetais. Vamos falar da
agricultura denominada plantation, ela foi introduzida pelos colonizadores europeus quando chegaram ao continente. Ela é mais moderna, ou seja, há um uso maior de tecnologia, e ela é voltada principalmente para exportação, ou seja, para vender esses produtos para outros países. Nós temos aí 6 produtos principais, né, que são vendidos nesse modelo de produção, como o amendoim, o algodão, açúcar, cacau, café e tabaco. Aqui no mapa nós podemos ver as produções agropecuárias do continente africano no ano de 2016. De acordo com a legenda, por exemplo, o amendoim, nós podemos verificar as áreas em que é produzido amendoim. Por exemplo, a cana-de-açúcar, né, aqui na região leste, né, do continente. E assim, a gente pode observar também aí na legenda as demais produções. Vocês podem, inclusive, observar esse mapa no material de vocês. Continuando, né, falando da plantation ainda, nas páginas 293 e 294, ela acaba utilizando as pequenas áreas do continente que tem solo fértil, acaba ficando na mão aí desses grandes proprietários. Ela ocupa mais de 50% da área agrícola, então mais da metade da produção agropecuária do continente aí é nesse modelo. Existe aí a prática da monocultura, diferentemente da agricultura de subsistência, que a gente viu que tem uma diversidade maior, né, uma quantidade maior de vegetais sendo cultivados. Na plantation a gente verifica a monocultura, que é como se fosse o plantio de uma única espécie, né? Esse modelo de agricultura, a presença de transnacionais é muito forte, então há empresas de outros países que acabam dominando essa atividade, né, no continente africano. Com isso também acontece uma redução das áreas de subsistência, então acontecem os surtos de fome, porque as áreas em que a população utiliza para sobreviver através da agricultura, essas áreas vão diminuindo com o passar do tempo, em razão do avanço da plantation. Há também aí o aumento do êxodo rural, principalmente porque essa atividade ela tem a presença forte da tecnologia, então a mão de obra acaba sendo substituída. E há aí um crescimento desordenado das cidades em função do êxodo rural. Na página 295, vamos ver esse infográfico. A África tem o potencial de alimentar o mundo no futuro. Atualmente, 65% da população economicamente ativa está na agropecuária, 32% do PIB africano é da agropecuária. Essa é a previsão do crescimento, né, do PIB da agropecuária entre os anos 2010 até a projeção em 2030. Temos aí 33 milhões de pequenas propriedades, ou seja, 80% aí do total do número de propriedades. Isso não é da área, tá? Porque em área ela é dominada pela plantation, né? 90% da produção é feita por mulheres. Continuando, apesar de todos esses aspectos positivos, a produção média de grãos ela está 40% abaixo da média mundial. Na África tem uma produção de 2,0 toneladas por hectare e no mundo nós temos aí 3,4 toneladas por hectare. A população é a que mais cresce no mundo, então há um aumento aí da população, né? E isso também aumenta aí o consumo. 80% das fazendas dependem das precipitações, né? Então depende da chuva, né, como forma de irrigação. 35% das colheitas se perdem pela presença aí de pragas, né? E 25% das colheitas poderão ser perdidas até 2050, devido às mudanças climáticas globais. Vamos iniciar o assunto da pecuária. A pecuária tem por objetivo, ela poderia auxiliar aí na amenização da subnutrição, que é um tipo de alimentação através da qual não se consome a quantidade adequada de nutrientes. No entanto, ela é mal distribuída, né? Então, nas regiões áridas, praticamente não há presença de pecuária, é muito pequena, e também a ausência de tecnologia. Nas 2 últimas décadas, subiu-se a posição na criação de rebanhos, como a gente vai ver, e a população
Vamos ver esse gráfico aqui comparativo. A população africana, ela representa 16% da população mundial, população de seres humanos. E aqui nós temos a participação na África nos principais rebanhos, né? Então, a gente pode observar que há uma pequena presença de pecuária de galináceos e de suínos. No entanto, de bovinos, olha só, 22% da produção mundial de bovinos vem do continente africano, em comparação com 16% da população mundial. Então, há uma grande produção aí de bovinos, né, de rebanho de bovinos, ovinos e caprinos. Caprinos são cabras, né, e ovinos são ovelhas. Esse conteúdo vocês encontram aí na página 295. Pessoal, por hoje a aula a gente vai parar nesse tema, a gente continua na próxima aula. As dúvidas vocês podem direcionar ao tutor do grupo do WhatsApp. É isso e bons estudos.